usa a tua serva, em o nome de Jesus. Amém? Pastora Deslane, fica à vontade. Amém. Até 5h30. 5h30 a senhora pode pregar. Glória a Deus, aleluia. Não vamos perder tempo, vamos abrir 2 Reis 2, que é o tema, né? Glória a Deus, Deus é bom, maravilhoso é o Senhor. 2 Reis 2, a partir do 15 aqui, né? Todo mundo encontrou? Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum monte ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os enviei. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhe disse: enviai. E enviaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse: não vos disse que não fosseis? Amém. Olha aqui, amado. Nós falamos sobre a vida do obreiro, né? O modelo do obreiro. Nós estamos falando de Eliseu. E nós falamos sobre submissão, obediência. Falamos sobre isso pela manhã. A submissão, a obediência e a repreensão. Não foi isso? E a gente lendo aqui, a gente vê que eles estavam lá, viram que Eliseu abriu as águas. Eles até reconheceram que o espírito de Elias estava sobre Eliseu, não foi isso? Mas houve o quê? Quando eles disseram que iam procurar o corpo, queriam ter a prova, como se eles estivessem rejeitando a liderança de Eliseu. Então, não se engane, nem tudo é um mar de rosa na nossa chamada. Vai haver rejeição também. Mas você pode colocar no seu coração de que Deus é Ele que está no controle. E muitas vezes, aqui como aconteceu com Eliseu, ele disse: não vá, não envie. Mas a palavra diz que eles apertaram Eliseu. E ele cedeu. Por quê? Isso se chama relacionamento, sabedoria. A gente sabe que está certo, mas numa pressão como essa, ele teve que ceder. Mas Deus convenceu aqueles homens, né? Eles não encontraram. Então isso se chama sabedoria. E nós sabemos que uma pessoa, ela pode ser inteligente. Ela pode ser uma pessoa madura. A inteligência é quando você procura conhecimento. Ela vai desenvolver a sua inteligência. A maturidade é com os anos, é a vivência. Mas a sabedoria vem de onde? A sabedoria vem de Deus. São 3 coisas bem diferentes. E o obreiro, ele tem que ter isso na sua caminhada. Ele tem que agir com sabedoria. E a sabedoria é de Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então nós falamos da rejeição. E na nossa caminhada, amado, todos que se determinam a cumprir sua chamada, acontece com todos. Vai haver rejeição. Você vai encontrar pessoas que vão resistir. Vai haver resistência. E tem algo também muito sério no corpo de Cristo, na própria igreja, dentro do nosso meio. E isso se chama inveja.
Porque se você vê lá em Gálatas, diz que isso é uma obra da carne. Nós não somos perfeitos, não. Isso sempre vai haver no ser humano. O ser humano, ele possui essas coisas. E eu digo a você, orgulho, inveja, essas coisas tá dentro de nós, sim. E quem tem que retirar é nós. Porque lá em Colossenses 3 ele diz que nós temos que fazer morrer. Não é Deus que vai tirar, é nós que temos que matar o mal dentro de nós. Orgulho, inveja, soberba. E ainda vou dizer uma coisa bem séria para você, isso é que nem barba. Tira de manhã, no outro dia está lá de novo. É terrível, é que nem mau hálito. Quem tem não sente. Inveja, soberba, orgulho, nós temos que retirar para ser obreiros aprovados, para ser modelo, para receber o bastão do líder e depois ser líder e passar o bastão para outro. Amém? Não adianta a gente se enganar. Não adianta a gente querer achar que porque é pastor, porque é... Não tem. Está lá, não está lá em Gálatas dizendo? É obra da carne. Frutificar, o fruto é do Espírito. A obra é aquilo que você faz, é o que está dentro de você. Mas o fruto é o que frutifica. E os frutos são do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E a gente para pensar como é que o maior habita dentro do menor e não aparece. É porque a igreja, ela sufoca o Espírito Santo. Ela não deixa ele aparecer. A palavra diz, o maior que está em nós do que o que está no mundo. Quem habita na igreja? Quem está em nós? O Espírito Santo. Nós não somos menor do que ele? E por que ele não aparece em nós? Porque o fruto, o frutificar, nós temos que permitir o Espírito Santo frutificar em nós. Paciência, Espírito Santo. Domínio próprio, Espírito Santo. Amor, alegria. Quando ele vai falar da obra da carne, ele diz as obras da carne são. Aí vem aquele monte de coisa bonita, né? A ira, a prostituição, tá lá. Mas quando ele fala dos frutos, ele diz os frutos do Espírito é. A gente poderia ver que tem um erro no singular para o plural, né? Mas não é não. É porque tudo nasce do... Qual é o primeiro fruto do Espírito que está lá na Bíblia? O amor. Aí do amor, se você ama, você não vai invejar. Se você ama, você não vai roubar. Se você ama, você não vai trair. Se você ama, o amor ele vai produzir a alegria, a mansidão, longanimidade, bondade, benignidade. E por algum tempo eu me perguntava por que é bondade e benignidade. Qual a diferença? Você sabe qual é a diferença da bondade e da benignidade? Não? A bondade é quando você diz, Jesus disse, por que me chamas bom? Bom só há um. Não é assim? Então, a bondade. Mas você sabe que tem práticas, pessoas podem fazer bondade. Agora, eu vou lá, dou uma cesta básica para alguém. É uma bondade. Mas a benignidade é a intenção do ato. É quando é algo que você faz pensando naquela pessoa. Eu dou aquela cesta básica, eu estou fazendo um ato de bondade. Mas com benignidade, eu não tenho intenção de troca. Eu não quero um voto. Eu não quero nada dele. E essa benignidade, a bondade acompanhada da benignidade, ela é fruto do Espírito e é da igreja. O fruto do Espírito foi concedido à igreja. E a igreja precisa que essas obras, os frutos do Espírito apareçam. Você sabe, amado, que houve um tempo aqui no
Brasil, que a igreja era totalmente rejeitada, porque diziam que todo padre era pedófilo e todo pastor era ladrão. Eita! E Deus é tão bom que a igreja venceu isso. Por quê? Porque tem mais pessoas boas do que ruins. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja está de pé, porque tem mais pessoas boas, honestas, cheias do Espírito Santo do que ruim. Nós estamos em construção. Amado, agora, algo que destrói. Diz assim, a inveja mata. Você sabe onde é que a inveja matou um obreiro na Bíblia? Abra lá em Atos 5. Aleluia. Deus é bom, nós aprendemos com o Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui Atos 5. Quem conhece essa história? Quem está aqui, quem que aparece? Ananias. Olha só, todo mundo encontrou? Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu um terreno. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante. Depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não era teu? Ele está perguntando. E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas amado, olha o perigo. Olha a intenção de que Ananias, ele foi lá doar parte desse valor, colocar lá nos pés do terreno, nos pés do apóstolo, o dinheiro, o valor desse terreno. E você vai dizer assim, mas pastor, onde é que você está vendo a inveja disso aí? Onde é que tem a inveja disso aí? Amado, eu aprendi e vocês devem fazer isso também. A Bíblia, ela é uma carta, né? Que ela tem o começo, o meio e o fim. Então, quando você lê algo, que ele começa aqui no 5 dizendo, entretanto, quer dizer que a história está continuando. Ela não começou daqui. Agora você vai ler lá o verso 36 do capítulo 4. Vamos lá? O que é que está escrito aí? A oferta de Barnabé. Aí ele diz aqui no 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. No 37, como tivesse ele tinha o quê? Um campo, um terreno, uma propriedade, não é assim? Vendendo, trouxe o preço e o depositou ao pés dos... Oh, aleluia! Aí o Ananias viu, não, eu tenho que ir lá fazer também. Só que Barnabé, no coração dele, ele foi sincero. Foi Deus que estava naquela atitude de bondade, de benignidade. A benignidade estava nele. Ele fez por amor à obra. Ele vendeu um terreno e deu todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. Ele não queria saber se o pastor, o apóstolo, se ele ia comprar um carrão, o que ele ia comer na casa dele, o que ele ia fazer com esse dinheiro. O coração dele estava cheio de Deus. Aleluia! Aí o Ananias viu, não, eu tenho que ir lá. Eu não posso ficar atrás de Barnabé, eu tenho que mostrar para o pastor que eu também faço. E Ananias morreu. Porque tinha o mal, tinha a mentira. A intenção não foi de amor. A intenção foi a inveja de Barnabé. Amado, cuidado com o que você faz para Deus dentro da igreja. A casa do Senhor é santo. Não
torne impuro, imundo que o Senhor santificou. Aqui o lugar é santo, o Senhor está aqui. A igreja somos nós, não é isso aqui não é templo. A igreja somos nós. O espírito de sabedoria está aqui, abrindo o seu entendimento, para entender que o que o Barnabé fez com amor, Ananias só quis fazer para mostrar que também fazia. Mas Deus viu e Ananias morreu. A graça do Senhor é tão grande que tem muitos hoje na igreja que faz coisas e Deus, a palavra diz que Ele é longânimo. Ele espera você se arrepender, porque com Ananias ele não esperou não, foi lá e a mulher chegou e acompanhou. Aí ele disse, tu vem também. Cuidado, amado. Cuidado, quando uma pessoa faz algo para Deus, quando a pessoa faz algo na igreja direcionado por Deus, amado, ali é entre ele e Deus. É entre ele e Deus. Nós somos chamados para abençoar. Muito cuidado para não fazer coisas sem direção. Pedro disse para ele, não era teu. Você poderia ter ficado com esse dinheiro. Mas o que entrou? A inveja. Você tem alguma dúvida que foi inveja? Quando ele viu Barnabé fazer, ele disse, não, eu também vou lá fazer. E você acha que não tem muitos Ananias dentro da igreja? Assim como tem Barnabé, também tem. Agora vamos entregar os Ananias da igreja para Deus. Não vamos se importar com isso não. Vamos continuar fazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração, amado. Você não viu lá quando a mulher deu aquele perfume lá, que foi que Judas disse, oh, que desperdício, tão caro, vamos vender para dar o dinheiro aos pobres. E Jesus disse que ele não queria dar dinheiro aos pobres. Agora tu vai fazer algo para Deus, Deus coloca no teu coração, dê isso para o pastor, dê isso para a igreja, faça aquilo, aí está lá o outro dizendo, não dá não. Tu vai dar isso para a igreja, tu vai dar isso para o teu pastor. Desse jeito. Aleluia. Amado, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Dízimo é entre você e Deus. Oferta é entre você e Deus. E você tem que estar conectado com Deus, com o Espírito Santo. E não deixar ter um coração influenciado por sentimentos. Nós vivemos em Espírito. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Ele é dono do ouro e da prata, ele não precisa de nada. Mas nós vamos fazer isso por amor. Ainda tem muita gente na internet dizendo que dízimo não é nada do Novo Testamento, é tudo ainda diz assim, do tempo da lei. Que lei? Se o primeiro dízimo quem deu foi Abraão, e no tempo de Abraão não tinha lei. Foi um dízimo dado por amor. Tudo que Deus quer de nós tem que ser feito por amor, com amor, porque tudo é dele, é nele e para ele. Nós não somos nada, amado. Nós não podemos nos agarrar com nada nessa terra. Agora nós não podemos deixar dizer, eu não tenho inveja. Pensa que se tu quer aquela moto, tu tá sonhando com aquela moto e tu não consegue comprar. Aí um belo dia tu chega no teu trabalho, teu colega de trabalho chega com a moto do jeito que tu queria, na cor que tu queria, aí tu tem que abençoar ele. Ele ainda vai dizer assim, irmão, tu é crente, ora aqui. Oh, e o coração, aleluia, Senhor, eu queria. Não deixa a inveja entrar. Não esqueça que igual barba, tirou, no outro dia vai lá, a inveja sai. Senhor, eu confio em Ti. Nós somos chamados para abençoar. E assim seremos obreiros aprovados. Porque a obra não é nossa.
Aí diz que não é para dizimar no tempo da graça. Não é para jejuar no tempo da graça. E a graça não jejuou, Jesus não jejuou, a própria graça jejuou. E ainda tem crente que ouve do pastor dentro da sua igreja, mas vai lá ouvir na internet e quer seguir o que ouve da internet. Mas isso é muito sério. Eu não tenho nada contra, porque a internet tem muita coisa boa. Eu mesmo gosto. Estudo com algumas pessoas na internet. Mas temos que ter cuidado. Nós temos pessoas que Deus colocou na nossa vida como liderança espiritual. Nunca esqueça: submissão, obediência, humildade, correção, para que essas coisas não venham nos atingir. E você viu aqui dentro da igreja como aconteceu. Ananias morreu. E muitas vezes você pode até não morrer ali carnalmente, como aconteceu com Ananias e a esposa dele, mas pode haver uma morte espiritual. Você está lá no meio do corpo bonitinho, mas está morto. Por quê? Sentimentos. Nós não podemos dar lugar a sentimentos dentro do nosso coração. Sentimentos que vai trazer a morte espiritual. Sentimentos que não comungam com Deus. E às vezes a gente se preocupa tanto com aquele pecado visível. Às vezes até julgamos nossos irmãos por uma roupa que veste. Às vezes por uma palavra que a pessoa fala num momento de raiva, num momento de desespero, e a gente vai julgar aquela pessoa e não olha para dentro de nós. Nós temos que olhar para o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Então nós, como obreiros de Deus, como pessoas que já nascemos de novo, temos o Espírito Santo em nós e estamos sendo o nosso espírito recriado em Cristo Jesus através da palavra. Então a palavra, amada, ela tem que entrar, ela tem que transformar, ela tem que fazer a gente entender que não podemos dar lugar a sentimentos como esse. No momento que a gente vê um irmão fazer algo na igreja, a gente vai abençoar, pegar junto. Porque isso é muito perigoso. E acontece muito isso a ponto da pessoa ela querer fazer uma chamada que não é a dela. Às vezes você vê uma pessoa louvar bonito e você quer louvar e não consegue. Por quê? Porque não é o dom que Deus te deu. Às vezes Deus pode ter te chamado só para você ficar na porta e dar um sorriso para alguém. Aleluia. Às vezes a pessoa chega na igreja tão arrebentado, amado, tão arrebentado, que aquele sorriso e aquele abraço vai representar Jesus na vida daquela pessoa. E o galardão é o mesmo. O mesmo galardão de quem prega, de quem louva, é o mesmo de quem lava o banheiro. Não pense que é diferente. Não é. Não existe. Você sabia que para você ter autoridade quando você prega, autoridade para expulsar demônio, além da fé e crer, porque Jesus disse, aqueles que crêem, não é assim? Mas também a submissão, a humildade vai te dar a autoridade. Porque Jesus, ele disse, né? Venha a mim os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então Jesus, ele quer o nosso coração manso, um coração humilde, um coração disponível, um coração ensinável, que pode haver mudança. Isso, amado, que está escrito na Bíblia é muito sério, que está dentro de nós. Lá não escapa ninguém. Deus disse que não tem um justo sequer na terra. Nós somos justificados em Cristo.
a gente vestir uma aparência de crente, de cristão, andar com a Bíblia e não agir em amor. A palavra de Deus diz lá em Efésios que é para o quê? Seguir a verdade em amor. E como é isso? Não tem uma coisa pior para uma pessoa que está no chão, a pessoa chegar e dizer: eu não te disse? A verdade dói. Verdade. Tem coisa pior do que você ouvir isso? Ah, mas a verdade dói. Por quê? Porque ela tem que ser falada com amor. Porque quando Jesus disse para Pedro: arreta-te daqui, Satanás, ele mandou o diabo embora, mas ele abraçou Pedro, botou debaixo do braço. Por quê? Porque é amor. Se não tiver amor, as coisas no reino de Deus não vai acontecer. Não vai acontecer, porque o combustível da fé, nós vimos aqui pela manhã, que é o amor. O amor ao próximo. E não bote a marca no seu próximo. Às vezes a gente bota a marca: não, o meu próximo é o meu marido, é minha esposa, é meu filho, é meu pai, é minha mãe. O próximo é o macumbeiro que mora na tua rua. Ele é teu próximo. E nós temos que amar. Ele só escolheu uma religião diferente, mas ele é teu próximo. É o espírita, é o católico. Ele é o nosso próximo. E Jesus nos disse para amar. Então não podemos botar marca. É aquele patrão lá que você não quer nem ouvir a voz. Não é assim? Que também são autoridades que a gente escolhe. Se você não gosta lá do seu patrão, é melhor você ir embora procurar outro emprego, do que você ficar pecando lá dentro. Porque eu já vi dono de empresa macumbeiro mandar um crente embora. Você pode entender isso? Quem é o crente da história? Quem é o cristão? Quem é o pequeno Cristo? Quem é? Jesus está em quem? Qual o espírito que está aí? Não pode, crente não pode andar bicudo. Crente não pode dizer que não leva desaforo para casa porque Jesus levou. Crente não pode dizer que o sangue é forte, porque mais forte é o sangue de Jesus. É o sangue que cura, que liberta, que salva. Então tudo isso são o quê? Sentimentos. Não dê lugar a sentimentos, dê lugar ao Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E Jesus disse que vai se conhecer a árvore pelos... Não é para quem prega bonito. Não é não. É pelos frutos. Pregar é algo que você pode estudar, aprender. Agora pregar com autoridade. Quando Jesus chegou lá, que não teve honra na terra dele, mas diziam: de onde vem essa sabedoria? Se ele é filho do carpinteiro. Porque Jesus era diferente. Jesus é amor. Ele nunca guardou rancor, sentimentos. E nunca quis vingançazinha com ninguém. Quando o Pôncio Pilatos disse para ele: olha, diz aí, fala, eu posso resolver isso aqui. Ele disse o quê? Toda a autoridade que está em ti foi meu pai que deu. Ele disse assim: eu não estou obedecendo você não, Pilatos. É meu pai. É meu pai. Aí vem um crente todo errado, sem habilitação, a moto lá atrasada. Aí vem um guarda que não tem poder nenhum, o poder está na farda dele. Quando ele veste a farda, ele é uma autoridade. Aí ele sai doido aí, correndo, porque não sabe parar e dizer assim: ô irmão, eu estou errado. E as condições não deu, está acontecendo isso. E muitas vezes o guarda lá é ímpio. Mas ele vai dizer assim, se compadece e diz: não, meu irmão, vai, eu vou resolver aqui para ti. Porque Deus já está lá quando você age corretamente, amado. Não tenha medo da verdade, da humildade. Quando você diz lá para ele no ouvido: estou todo errado,
mas foi por isso. Vai, meu irmão, vai com Deus que está trabalhando. É a verdade, amado. Deus não comunga com mentira. Deus não comunga com nada errado. E não vai ter erro sobre nós. Vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus, na oração dele, ele disse: vocês estão no mundo, mas não são desse mundo. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então o mal não pode quem é de Deus. Quando ele se posiciona e anda com humildade, com a verdade, e crendo e confiando que Deus já deu todo o livramento. Não podemos, amado, ir contra a palavra. Às vezes você se angustia pelo financeiro que está arrebentado. Eu já disse ao bispo que eu vou preparar o meu testemunho, que não é hoje. Meu testemunho não é melhor nem maior que o de ninguém, mas Deus fez coisas tremendas. E um dia eu ainda vou combinar com ele para vir dar o testemunho de como Deus faz. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E Ele sabe quando nós estamos com medo, quando nós estamos fracos, quando aquela dor nos coloca para baixo, quando nós nos questionamos e dizemos: Senhor, por quê? O que está acontecendo? Mas tudo tem propósito, tudo tem plano. Nós não somos fora evento, mas não podemos jamais sair da palavra. Porque Tiago diz: está passando por provação. Ele diz o que? Vai chorar, vai falar, vai sair da igreja. Ele diz isso. Ele diz o que? Se alegra, porque vem coisa boa pela aí. Quanto maior é a dificuldade, quanto maior é o problema, maior é o testemunho. Mais bonito fica o testemunho. No dia que está apertado, que você está sofrendo, diga assim: diabo, o testemunho está ficando todo dia mais bonito. Porque é assim que Deus faz. Amém? Então, nós não vamos deixar inveja entrar no nosso coração. Porque ele já está na natureza humana. Ele está lá na obra da carne. E ainda tem crente que diz assim: é o diabo. Não, amado, o diabo não tem nada a ver com isso. Se tudo for o diabo, não haveria arrependimento. Qual a missão do Espírito Santo? Não é convencer? Você se arrepender do seu mal, do pecado. Mas se tudo é o diabo, como é que vai se arrepender? Não é não, o diabo já está derrotado, já Jesus já derrotou ele. Ele todo dia planeja a nossa queda, mas todo dia ele perde. Todo dia ele perde. Ele não para. Você quer saber uma coisa? Bem aqui em Gênesis 3. Não estava programado isso não, mas apareceu, eu vou falar, amém? Em Gênesis 3, aqui bem rapidinho, a gente vai ler aqui, quando Deus, ele fala aqui a partir do, vamos ver, do 14. Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos, e o és entre todo animal selvagem. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o quê? Pó, todos os dias da tua. Quem conhece a cadeia alimentar da cobra? Do animal mesmo, da cobra, né? A serpente. O que ela come naturalmente? Ela come poeira, pó, insetos e sapos, não é assim? Mas agora olha só, lá no 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela tu foste formado, porque tu és do que o diabo se alimenta, amado? Aqui no espiritual. Que pó é esse? Nós não somos pó e vamos voltar ao pó?
A serpente, ela é o quê? Ali, o diabo. Então, no mundo espiritual, o diabo se alimenta do pecado. Todo dia ele está sugerindo o pecado, porque ele se alimenta do nosso pecado. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque nós temos uma chamada. Nós temos uma obra para concluir aqui. Deus sabe o dia que ela vai parar. A gente não sabe como, nem quando vai sair daqui. Mas Deus sabe. E nós precisamos saber que nesse tempo, nessa geração, neste dia de hoje, nós temos algo para fazer para Deus. E não podemos dar lugar para o diabo na nossa vida. Ele diz: sujeitai-vos a Deus. E o diabo não precisa você mandar embora, não. Ele fugirá. Mas para isso a gente precisa se sujeitar a Deus. E o que é essa sujeição? Deu um tapa do lado esquerdo, deu direito. Não é assim? Perdoa. Quantas vezes? 70. E Pedro disse o quê? Dura esse discurso. Mas é a caminhada do crente. Ser crente não é para qualquer um. Nós não somos qualquer um. É verdade. É difícil. Você sabia que lá naquela fornalha, o faraó mandou aquecer o quê? 7 vezes mais. Foi ou não foi? Então com a gente também é assim, não é brincadeira não. Quando a gente tem um propósito de servir a Deus, de andar com Deus, o que acontece? 7 vezes mais. Por isso não desista. Por isso não desista, porque Faraó não via o quarto homem na fornalha, mas o diabo viu. Então quando você está aí, sofrendo toda essa situação, circunstância que o diabo está levantando, você não está vendo Jesus, mas o diabo está vendo e ele foge. Mas Jesus está ali quando você se sujeita a ele. Porque existe uma aliança. O maior, o mais forte, protege o mais fraco. E o mais fraco tem que ser o quê? Submisso e obediente. Para que Jesus possa operar na nossa vida e o diabo fugir da nossa casa, fugir das nossas finanças, fugir da nossa vida. Mas ele já é derrotado. E nós não podemos dar lugar para ele. Amém? A igreja está compreendendo? Porque o mundo espiritual nós não vemos, mas ele é mais real que esse, porque de lá nós viemos e para lá nós vamos voltar. A carne de nada. A palavra de Deus diz que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E a carne para nada serve. Então vamos preservar a nossa vida espiritual com Deus. E para isso, todo dia, amado, você tem que estar na palavra. Você tem que estar orando. Porque se você ficar uma semana sem pegar na Bíblia, você é tudo aquilo que você comunga. Tudo aquilo que você se alimenta, ele vai transbordar em você. Então, se você estuda a palavra, se você ora, você vai o quê? O que vai transbordar em você? Jesus. Mas se você está ligado em outras coisas, e muito cuidado com isso, porque ninguém é 100% uma coisa só. Você não é 100% família, não é 100% trabalho, não é 100% igreja. Não é assim? A Bíblia é um livro de equilíbrio. Quando é que ela mostra isso? Quando Jesus diz o quê? Seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. E Jesus, ele nos dá essa sabedoria, esse discernimento que nós precisamos. Um dos dons espirituais mais importantes para a igreja é o discernimento de espírito. Discernir aquilo que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Tem gente que fica sem dormir por causa de um sonho. Fica atrás do pastor, sonhei isso, sonhei aquilo. Amado, você discerniu o sonho? Não, então não foi Deus. Deus não é Deus de confusão. Se Ele te dá um sonho com um propósito, Ele vai fazer você discernir.
Ele mesmo vai te dar. Ele não vai deixar você sair perguntando para 10 profetas o que é, não. Andando em 10 igrejas atrás de profeta, não. Porque na Bíblia, toda vez que o profeta, ele foi enviado por Deus. Quando o profeta vai até você, ele vai com a verdade. Ele chega lá e diz, é assim, assim, assim. E o Espírito testifica ao Espírito. E não dá erro, porque Deus não é Deus de confusão. E a palavra diz o quê? Para você fazer o quê? Não julga o profeta. Julga a profecia. Por quê? Porque a profecia você vai julgar de acordo com a palavra. Se tiver na palavra de Deus, se não tiver, não vai inventar muita coisa não, porque você vai ficar aí cada dia mais atribulado com essas coisas. Então a revelação está aqui, existe. Tem homens e mulheres de Deus, o dom existe, o fruto do Espírito, o fluir do Espírito, o mover do Espírito, mas muito cuidado. Muito cuidado, porque a palavra diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. A igreja consegue compreender? Glória a Deus! Porque isso são coisas sérias demais. Isso tem causado muita frustração no reino de Deus. Eu conheço uma pessoa que esperou o marido 20 anos, de tanto ouvir essas coisas. O homem lá vivendo com outra mulher e ela doente, esperando o marido. Isso impede até que a pessoa sirva a Deus corretamente, atrapalha na sua chamada. Amado, coloca uma coisa no teu coração, para a tua vida. Deus está no controle de tudo. Aconteceu, mas Deus vai consertar. Ele coloca tudo no lugar. Ele coloca tudo em ordem. Deus não é Deus de confusão. Então, muito cuidado. Vamos fazer a obra. Vamos cuidar do reino. Vamos cuidar de vidas. Vamos estar lá naquele quarto que a pessoa está se mutilando, está se cortando, está com depressão. E Deus vai sim curar aquela pessoa, levantar e ele vem servir no reino. Glória a Deus. Nós não precisamos estar fazendo aquilo que muitas vezes é a gente que quer fazer, não é Deus que está querendo. Não é. E isso vai frustrando muitas pessoas dentro da igreja. Uma das coisas que você como obreiro, você que está dentro da igreja com cargo de liderança, você que está sendo treinado, gente, presta atenção, para e pergunta e diz assim, como o mundo está nos vendo? Como somos vistos hoje pelo mundo? O que é que a igreja está representando para o mundo? Porque Jesus disse que eles iam ver que nós estávamos com Jesus se nós vivêssemos em amor, amando um ao outro, sem ir olhar nada de placa de igreja. Cada ministério que é fundado, ele tem um fundamento. Tem ministério que as pessoas lá são usadas para expulsar demônio. A pessoa chega na porta, o demônio está saindo. Mas tem outros que são muito usados no louvor. Tem outros que são usados no ensinamento. Por quê? Porque são os dons ministeriais. O apóstolo, o evangelista, o profeta, né? Pastores e mestres. Esses dons são o quê? Ministeriais. Não é dado por homem, é dado por Deus. E ele tem que manifestar na igreja. Porque o bastão daqui vai ser passado para aí. E se ele não manifestar, como é que vai ser? Você consegue compreender? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amado, aí nós falamos aqui da submissão, da obediência, da humildade, da correção, da rejeição, da inveja. Você guardou tudo isso? Você viu tudo isso na Bíblia porque foi mostrado aqui. E não deixar surgir, não deixar crescer. Mas o obreiro também, ele tem que ser o quê? Valente.
porque as dificuldades são muitas. Tem que ser valente, tem que ter coragem. Como foi que ele disse para Josué? Seja forte e... Senhor, me dá força. Seja forte e... Senhor, me dá força. Seja forte. É nós que temos que nos posicionar. Muitas coisas nós não vamos receber se a gente não se posicionar. Seja forte e corajoso. Não é aquela coragem como o Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco, não. Não é bem assim por esse caminho, né? Vamos ver algo aqui em Lucas 22. É 5h30, já passou. Só esse aqui rapidinho. Só para concluir, Lucas 22. Aleluia. Chuva maravilhosa. Já estou só no finalzinho aqui. Lucas 22, no verso 31. Vamos ver aqui. Lucas 22, 31. Vamos ler aqui rapidinho, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Agora, ó a coragem de Pedro, né? Corajoso, valente, ele disse o quê? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E o que Pedro fez? Negou Jesus. Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não foi assim? Então, amado, nós temos que ser valentes. Agora a pergunta é a questão: por que o diabo queria peneirar a vida de Pedro? Você já se perguntou isso? Por que ele queria peneirar a vida de Pedro? Como eu disse para você, leia no capítulo anterior, no versículo que está lá antes do que ele falou. Nós vamos ver aqui no 27, versículo 27. Você entendeu o que é antes? Aí ele diz aqui no 27, ó. Ele diz: pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Agora olha o que ele vai dizer aqui no 28. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas... Quem é que estava com Jesus? Os discípulos. E Pedro não estava ali? Olha só aqui no 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu? E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você entendeu agora por que o diabo quis peneirar? Porque ele tinha tudo isso reservado para Pedro. E ele queria que ele perdesse. Então, amado, quando o negócio está lá, pesado, te posiciona porque tem bênção. E o diabo está vendo, ele já sabe, mas ele não quer que chegue na sua mão. Então, quando o diabo quis peneirar a vida de Pedro, é porque Jesus disse: tu vai comer e beber lá. Oh, glória! Tem um lugar lá para nós, na mesa com Jesus. E ele disse mais para Pedro: tu vai sentar nos tronos e vai julgar as 12 tribos de Israel. E o diabo disse: me dá ele aqui. É assim, amado, na nossa vida. Está lá a bênção e o diabo está tentando, dizendo. E ele é como um cachorro na coleira, só vai até onde Deus permite, porque a gente viu tudo isso na vida de Jó. Então, amado, te prepara, eu quero que você fique de pé, quero só fazer uma oração. Amém? Creia
nessa palavra. Creia que assim como o diabo pediu aqui a vida de Pedro, porque tinha isso reservado para ele, Deus tem coisas reservadas para a nossa vida. Coisas maravilhosas que nós não podemos perder por causa de sentimento. Espírito Santo de Deus, governa nossos sentimentos e emoções. Nós entregamos ao Senhor, Pai, corpo, alma, espírito e pensamento. E nós queremos ter a mente de Cristo. Nós queremos exalar o perfume de Jesus. Dizemos não para o pecado. Pai, eu te apresento este lugar. Apresenta essa mesa agora com essas pessoas, Pai. Que o Senhor foi quem